mas eu digo que ele é basicamente um alimento para aquelas pessoas que querem ir além do conhecido, ir além das fórmulas, ir além das receitas, querem ampliar um pouco o seu quadro de referência sobre si mesmo, a sua relação com o mundo. Eu acho que ele é bastante inspirador. Pelo menos essa foi a minha intenção, né? Porque eu acho que o healing, para mim, me toca muito no sentido de que eu recebi muita inspiração do healing. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Olá, comunidade! Bem-vindos à segunda parte da conversa com a Isis e com o professor Geraldo. No episódio anterior, discutimos ideias sobre o mundo do trabalho, explorámos o healing e a sua aplicação nos diferentes aspectos das nossas vidas, incluindo os ambientes profissionais e o autoconhecimento. Se ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o episódio, não se preocupem, pois vão sempre a tempo de o fazer. Hoje, iremos desvendar as razões que levaram o professor Geraldo a escrever o livro Deixa Vir o que Vier. Preparem-se para conhecer os bastidores da criação e entender como o healing transformou a vida do professor. No final da conversa, poderemos ouvir também conselhos a pensar nos desafios do mundo profissional, o que, a meu ver, é também um convite à jornada com o healing. Sem mais demoras, boa audição! De certa forma, o professor e a Isis também já falaram um bocadinho do porquê ser tão interessante nós conhecermos um bocadinho mais do healing, conhecermos um bocadinho mais pelas palavras da Isis, não é? Porque são palavras e é uma forma de falar que convida, que parece que é personalizada, e eu gosto disso. Compreendo um bocadinho o que é que o fez escrever este livro, que no fundo é um livro sobre o trabalho da Isis, mas eu gostaria de ouvir nas suas palavras, sendo académico, tendo escrito este livro, ainda fazendo parte da academia, por que dedicar o seu trabalho a escrever um livro sobre o trabalho da Isis? Veja só, eu já estou aposentado, né? Desde 2019. Mas, na verdade, esse livro começou a ser pensado em 2018. Quando eu já estava, eu e alguns colegas, a gente se sentia muito beneficiado por esse trabalho, colegas que, tanto quanto eu, estavam e continuam envolvidos, né, com esse trabalho de healing com a Isis. A gente sentiu que era necessário preservar esse conhecimento, né, esse legado. E aí eu comecei a gravar os cursos que eu fazia praticamente todos no Brasil e na Europa. E aí comecei a gravar assim, sem saber exatamente o que é que poderia resultar nisso. E aí em 2019 eu reuni todo o material, ele foi transcrito, né, em gravações em áudio, e mostrei para eles. E eles disseram: olha, não tenho a menor ideia do que fazer com isso. Veja aí o que você sente. Eu aí fiz um pequeno projetinho e disse: olha, vamos transformar isso num livro. Isso em 2020. 2020. Foi quando você me mandou o Catatal. Foi, um catatal, de 1000 páginas transcritas. Vicente Geraldo, sinto muito. Eu não vou nem ler esse material. Não porque eu não valorize, mas tempo. Com a pandemia eu trabalhei muito e também não tinha muita ideia do que fazer. Aí eu pensei, disse, olha, vou transformar no livro. E aí comecei um trabalho que eu chamei de garimpagem. Que garimpagem? Garimpagem é você buscar nessa matéria-prima bruta, porque eram gravações que transcreviam todas as falas, intervalos, enfim, amenidades, cumprimentos. Eu fui selecionando o que eu chamei de pedras preciosas, que são as reflexões, né, os ensinamentos. E aí reuni tudo isso e comecei a fase de joalheria, que eu chamei de joalheria, que é juntar tudo isso e colecionar textos, digamos assim, coerentemente organizados e legíveis para o leitor. E aí contei com a ajuda imensa de vários colegas, de vários amigos. Aí eu vim para Portugal, fiquei 6 meses em Tomar. E lá eu concluí a primeira versão do livro, né, o ano passado. Eu voltei de Tomar em junho do ano passado.
E aí mostrei para a Isis, nós tínhamos um compromisso de que ela ia ler tudo que eu fizesse, fazer as correções devidas, os ajustes necessários, e só assim o livro seria publicado. E foi o que aconteceu. No segundo semestre de 2022, a Isis teve esse cuidado, né? Ela reviu todo o material, foi muito cuidadosa com esse material, e no início desse ano a gente começou o processo editorial para transformar ele em livro, que eu contei com a ajuda também de muitos colegas e amigos que contribuíram financeiramente, né, para que esse projeto editorial pudesse acontecer. E afinal o livro foi lançado em maio em São Paulo, depois no Rio e por último em Salvador. Tem um detalhe que eu acho que é importante, que assim, o professor Geraldo gravou seminários diversos, cursos diversos em diferentes. Aliás, foi durante toda a pandemia, não foi? Não, começou antes da pandemia. Eu gravei bem diferentes na pandemia. estados e lugares e diferentes tempos de trabalho, países que depois você pode falar o que você está pensando. Bem, e aí ele me apresentou o livro e quando eu vi, realmente eu tomei um susto, porque pensei, isso não é legível para ninguém que não participou desse processo, que não participou desses grupos, né? Então aí eu comecei o trabalho que eu chamei de comecei a costurar. Costura. Eu comecei a costurar. Tive que tirar algumas coisas, não acrescentei nada. A gente foi muito fiel ao que tinha sido apresentado, tanto ele quanto eu, mas precisava criar costuras para as coisas fazerem um sentido maior. E assim, eu tenho ficado feliz com o feedback de pessoas que não conhecem, nunca participaram. A intenção, desculpa interromper, não, era isso. A intenção é que esse livro saísse da bolha, fosse para fora da bolha. O que é que eu chamo de bolha? Os alunos de Isis, os admiradores do trabalho dela, né? E levar esse conhecimento para o mundo. Então a intenção é fazer um livro que todo mundo pudesse ler mais abertamente, né? Sem nenhum jargão técnico. Aliás, porque o Healing não tem jargão técnico, é puro sentimento. Aliás, esse foi um dos cuidados que eu tive, respeitar a oralidade dela. E não é fácil você trabalhar um texto que é oral e carregado de sentimentos, né? Não é um texto acadêmico, com aquela narrativa lógica, né? Então, eu acho que eu consegui fazer isso e depois disso fez a costura. E aí ficou um livro que eu acho que está muito bom. Eu estou muito orgulhoso do trabalho. Eu acho que o livro tem ajudado as pessoas. Eu, como leitora, aí está, eu sinto que eu estou, aos poucos, a conhecer o trabalho da Isis, muito sinceramente, mas eu, como leitora do livro, eu senti que eu estava em conversa, que a Isis estava em conversa comigo. E quando eu digo, quando eu há pouco disse que gosto muito da forma como a Isis fala, não só das poucas conversas que tivemos pessoalmente, mas também do livro. Porque eu sinto que ao ler o livro eu estou a conversar com a Isis e que a Isis está a falar muito comigo, com as minhas questões e está a fazer constantemente convites. Então, parabéns, porque está muito bem escrito. A parte inicial está bem fiel. Sim, e mesmo eu lembro-me que li o livro comecei a ler o livro depois de ter conhecido pela primeira vez a Isis, termos falado e foi uma conversa muito boa, e cheguei a casa e depois não li no primeiro, acho que li 2 dias depois. Foi do género, uau, é a Isis. E estar a ler e ir descobrindo aos poucos, eu fiquei, é a Isis. Ela está ali no livro. E a minha vontade era de lhe ligar e ficar, Isis, isto aqui, eu li isto e vai discutir, mas eu pensei, controla-te. Mas está bom nesse sentido, está muito bom e ensina e convida, acho que não há ali impor nada, não impõe, apenas descreve de uma forma que convida o leitor a querer saber mais, a questionar-se também mais a si mesmo, as suas questões. Outra coisa também, Sofia, é que isso também, o ano passado, ela comemorou 70 anos de idade e 45 anos de trabalho ininterrupto. Então, o livro também atende a esse desejo, né, de muitos colegas de homenageá-la. Também com esse livro, marcando essa passagem, né? Essa data é muito importante. Então, não só preservar o legado, mas também homenagear. Olá, comunidade! O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok.
Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Se pudermos falar assim, para quem está mais curioso, mas que ainda não sabe bem, se pudermos falar assim um pouco do conteúdo. Eu sei que deve ser difícil, mas ao mesmo tempo está muito bem estruturado. Para quem lê, eu acho que o desencadeamento está muito bom, vai fazendo bastante sentido, mas para quem não leu, eu não vou dizer nada, porque eu tendo a falar mais do que eu conseguia nestes aspectos, mas o que é que nos diria, assim? Só mesmo um convite. Olha, o livro ele começa com uma pequena biografia da Isis, escrita pela Carolina Chagas, que também é uma colega, uma aluna muito querida, e que descreve um pouco a narrativa, um pouco a linha do tempo, de uma forma muito peculiar e muito delicada, sobre como Isis encontrou o Healy, o que o Healy fez com ela e o que ela fez com o Healy. Né? Em seguida, tem a segunda parte do livro, são capítulos temáticos, né? Eu tentei eleger temas principais, assim, que poderiam compor uma espécie de filosofia do Healy, que não é a filosofia no sentido clássico, né? Mas um pouco a visão de mundo, né? Assim, de como ela enxerga grandes eixos e que normalmente a gente tem curiosidade, como energia, espiritualidade, meditação, o que é isso mesmo, né? Essas questões mais gerais. Depois tem uma entrevista longa com ela, muito interessante, que eu acho que onde ela se expõe bastante, contando coisas que eu acho que ela não tinha falado antes. Então os leitores têm essa oportunidade de saber um pouquinho mais dela, né? E por último tem um artigo meu que descreve um pouco a minha experiência, um pouco assim o que eu falei antes, o que o Healy fez comigo e o que eu fiz com o Healy, né? E aí eu narro um pouco algumas experiências que foram marcantes para mim. E, por último, tem uma sugestão de uma prática muito interessante, muito simples, que todos nós podemos fazer, que não leva muito tempo. Então, eu recomendo aos leitores, aos seus ouvintes, né, que o livro contém esse pano de fundo do Healy, né, um pouco os conceitos mais gerais, né, mas também, ao final, tem uma sugestão de uma prática de healing bastante simples e bastante eficaz também. Então, o livro tem esse desejo, né, de tocar as pessoas. E cada pessoa se sente tocada de um jeito. Sim. Então, eu acho que mas eu digo que ele é basicamente um alimento para aquelas pessoas que querem ir além do conhecido, ir além das fórmulas, ir além das receitas, querem ampliar um pouco o seu quadro de referência sobre si mesmo, a sua relação com o mundo. Eu acho que ele é bastante inspirador. Pelo menos essa foi a minha intenção, né? Porque eu acho que o healing, para mim, me toca muito no sentido de que eu recebi muita inspiração do healing. Então, ele foi, eu diria que na minha vida foi um turning point, em termos de que abriu um negócio aí, que antes eu tinha confrontado certos limites. Eu fazia terapia e sentia que a terapia tinha chegado ao máximo de onde ela poderia me levar e eu precisava seguir e eu não conseguia seguir. Eu estava quase que adoecendo do jeito que eu estava seguindo, querendo encontrar. E o healing veio como, ufa, tem mais coisa, eu sou mais do que eu pensava do que eu era, e eu tenho mais recursos do que eu pensava que eu tinha, eu posso mais, eu não sou a pessoa que eu pensava que eu era. Enfim, eu estava numa crise, né? E o healing, graças ao healing, eu atravessei a crise, porque a ideia da crise é atravessá-la, não é resolvê-la. Aí está. Né? Isso é importante, porque a gente aprendeu que crise é algo que tem que ser evitado, ou que você tem que fugir da crise, né? Que a crise é um problema. Eu diria que a crise é uma bênção. Abre, né? Abre possibilidades. A gente abre. Assim como o trauma é uma bênção. Aliás, é um dos capítulos mais importantes do livro. E você me perguntou para descrever o livro, eu diria que é o capítulo onde Isis expressa, talvez com mais originalidade, o pensamento dela. Então, aqueles que estão me ouvindo, o livro pode ser lido em qualquer ordem, né? São vários capítulos, mas se elas quiserem um pouco a minha dica, eu diria, comecem pelo capítulo do trauma, porque é uma abordagem nova, criativa, inspiradora
e que promove uma abertura enorme de você ressignificar experiências difíceis que todos nós temos em algum grau. Exato. Então, a contribuição de Isis para a abordagem do trauma, eu acho que é inestimável e que precisa ser apreciada pelos colegas, cuidadores, terapeutas, médicos, as pessoas envolvidas no cuidado de pessoas. Eu acho que ela traz uma possibilidade e de uma riqueza de recursos incrível. Eu sou fã desse capítulo do trauma. Não sabia. Eu não sabia, eu sou fã desse capítulo. Também sou fã do capítulo da ancestralidade, que você cortou algumas coisinhas ali que eu não gostei muito. Nunca lhe disse isso. Que na hora que eu dei para ela, ela tirou algumas coisinhas lá que ela achou que não eram, mas eu que pena, gostei tanto disso aqui. Mas enfim, o livro está ótimo e eu espero que seus ouvintes gostem. Espero que leiam, porque está a ajudar-me imenso e está a ser um prazer mesmo muito grande para mim ler o livro, descobrir, conversar, ouvir, porque é isso que eu sinto, que é aquela conversa de café muito boa, uma pessoa tem, só que em vez de ficar assim, olhar para isso enquanto ela fala, eu estou a ler. E é bom, é muito bom. Para ser sincera, eu sou capaz de ficar horas a falar convosco, porque está a ser mesmo agradável, mas antes de vos deixar ir, há uma questão que eu coloco sempre aos nossos convidados e a vocês, dada a sabedoria que têm, a experiência que têm, a vivência que têm, aos dias de hoje, que verdades é que vocês sentem que quando estavam a iniciar a vossa jornada profissional, que ninguém vos contou acerca do mercado de trabalho? O que é que diriam? Talvez eu possa dizer o seguinte, que eu não sei se é respondendo especificamente sua questão, mas assim, talvez o que poderia mudar um pouco essa questão do trabalho, mas também em termos do mundo de uma forma ampla, né? Você me escreveu uma coisa que eu parei para pensar e que eu acho que faz parte da minha abordagem, né? Que por exemplo, se o mundo não mudar, se o mundo não muda, a gente precisa mudar, né? Alguma coisa assim. Então, se o mercado de trabalho não muda, se o trabalho não muda, a gente precisa mudar. E assim, apesar de toda essa situação atual, que a gente olha para um lado, olha para o outro e pode ficar bastante negativa, né? Eu tento botar minha cabeça para cima e assim, eu sinto mesmo, eu acho que com tudo o que acontece, eu ainda acredito muito no ser humano e assim na resiliência. Então, eu acho que é uma coisa importante. Na capacidade que a gente tem como ser humano de sentir internamente, sentir o outro, cuidar do outro. E uma coisa aí que eu considero bastante espiritual, que eu acho que é o nosso potencial de amar verdadeiramente. Ou seja, de expressar uma qualidade que não é humana, ao meu ver, mas que pode fazer muita diferença no mundo, no mundo do trabalho, no mundo da família. Então, assim, eu acho que eu ampliei um pouquinho mais do que a questão só do trabalho. Então, eu acho que a resiliência, a capacidade de sentir, que, por exemplo, o Dalai Lama falou muito sobre a questão da compaixão, de você se colocar no lugar do outro. Eu acredito muito ainda no potencial, muito. E é bom ouvir isso. Eu fiquei pensando aqui, eu ouvi muito, não sei se de Isis eu acho que foi de Isis, ela sempre diz assim, o que é seu está reservado. E isso a gente pode ter várias leituras disso, né? Uma delas é ter paciência, porque é claro que viver nesse mundo, como a gente vem falando aqui, né, cheio de distorções, de conflitos, né? As pessoas estão sob pressão, né? Sob estresse, você falou muito nisso. Eu acho que o healing pode ajudar a desenvolver um pouco a paciência com essas práticas simples que a Elisa acabou de descrever, né? E talvez, dentro dessa revisão de crenças, acreditar de que o que é seu está reservado, que a gente tem um projeto, que cada um de nós é um ente energético, né? E que temos um processo, e que esse processo tem uma inteligência própria que vai nos levar para onde a gente precisa ir. Agora a gente precisa acreditar nisso.
E acreditar nisso é deixar, talvez, de acreditar em autoridades externas, acreditar em si próprio, ter paciência de aguardar essa hora, muita paciência, eu diria, que é uma coisa assim que a gente não foi muito ensinado, né, nesse mundo de muitas cobranças, né? O que é seu está reservado. Eu acho que é um outro mantra, quase que um mantra, né? E o que é seu está lhe esperando também, né? A gente pode ver de duas formas, né? Ou seja, então é poder seguir o fluxo. Ou seja, para seus ouvintes que estão nos ouvindo e estão em situações de conflito no trabalho, né? Principalmente no trabalho, que é um pouco o seu enfoque, né? Eu diria assim, elas se abram que às vezes a vida está dando sinais ali do lado e ela não percebe, porque ela acha que ela está lutando, né? Veja onde ela está lutando, talvez ela não precise lutar tanto, basta olhar do lado. Uma entrega maior, né? Entrega no sentido de surrender, né? De rendição a um processo maior do que a compreensão intelectual do ego, né? Certo ou errado. Às vezes está ali do lado, ou às vezes a pessoa está ali de bobeira e vem alguém e fala um negócio. Essa dimensão espiritual, ela se comunica conosco de formas muito doidas, muito variações. Então, se a gente pudesse abrir para essa linguagem, sonhos, então nem se fala. Prestar atenção aos Né? sonhos. Então, é um convite à abertura e um convite à entrega. Entrega nesse sentido de uma rendição ao desconhecido. Você ressaltou muito o nosso conhecimento aqui, mas na verdade a gente não sabe quase nada. Já diria o sábio lá na Grécia, né? O sábio é aquele que não sabe, né? Tem um pouco isso. Então, essa atitude de não saber é a verdadeira atitude de abertura, para poder saber. Exatamente. Porque se a gente sabe, a gente se identifica, a gente fixa. E aí a gente não se move junto com a vida. Entendeu, Sofia? Então, eu diria para essas pessoas que estão nos ouvindo um pouco isso, que elas se abram. Convite, abertura, Convite, entrega abertura, entrega e a inclusão. e a inclusão. Eu acho que isso resume um pouco os nossos propósitos aqui, eu e Thaís, né? Com esse livro e com esse trabalho, com aquilo que a gente veio fazer em Portugal, compartilhar com nossos patrícios portugueses, né? Compartilhar com você que nos recebeu tão bem, tão gentil, dando essa abertura no seu podcast. Muito bom. Então, para nós, uma gratidão imensa, né? Muito obrigada. De ter permitido esse canal de comunicação, né? Com nossos patrícios portugueses. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Gratidão. Só queria fazer um comercial do livro, posso? E é isso que eu queria fazer. Queria perguntar para todos aqueles que Porque quiserem. esse livro é para ir para o mundo, né? Então a gente veio para cá para isso, né? Então o lançamento vai ser no dia 15. Já passou, foi no dia 15 de setembro, né? No Museu do Oriente. E foi uma festa muito bonita, né? Mas depois do lançamento e a partir do dia 27 de setembro, esse livro vai estar à venda online nos seguintes contatos. Se vocês puderem aí anotar, eu vou falar bem devagar. Tem o WhatsApp, que é o 351, que é o código de Portugal, e o telefone é 917-697-702. Tem um e-mail, que é o geral@nicebeworld.pt, que é o nome da lojinha, que está sediada em Tomar, que vai fazer a venda presencial e online para todo o país. E tem um site também, https://nicebeworld.pt. Então, depois do dia 27, as pessoas interessadas em adquirir esse livro podem fazer contato no WhatsApp, no e-mail ou acessando o site. E todos estes contactos que o professor Geraldo acabou de mencionar estarão também nas notas do episódio, com os devidos links, e assim vocês só precisam mesmo de acessar. Ok. Bom, Eu não posso expressar, por mais que eu queira, não consigo expressar a gratidão e a felicidade de estar a falar com vocês, pelo trabalho que vocês fazem e pela oportunidade que me estão a dar a mim e a quem nos está a ouvir de conhecer-vos a vocês um bocadinho melhor e ao vosso trabalho. Por isso, uma obrigada assim muito, muito, muito grande aos dois. é muita gratidão. E Recíproca, obrigada aos ouvintes. obrigado pelo carinho, sua gentileza conosco.
Estamos muito contentes, eu estou muito contente. Muito grata. Um beijo enorme, enorme, enorme. Muito, muito obrigada. Espero que tenham gostado da conversa. E se tiverem alguma pergunta para a Isis ou para o professor Geraldo, ou se simplesmente quiserem partilhar as vossas opiniões, fiquem à vontade para fazê-lo, porque eles terão todo o prazer em interagir com vocês. Até ao próximo episódio.